já que a gente está falando em notice to appear, vamos falar da reformulação da Corte de Imigração, que é outra medida que está ocorrendo. Olha só, o governo está mandando embora alguns juízes, já mandou 20 juízes embora. Uau. Talvez porque tem juiz que não é muito comprometido com o sistema, ou não segue a lei à risca, ou tem juiz que aprova tudo, sei lá, assim como deve ter juiz que também nega tudo. Tem juiz que é mais difícil, juiz varia muito, tá, um pro outro. O fato é que isso tem acontecido. Então estão mudando algumas políticas de corte de imigração, por exemplo, o governo quer que os juízes julguem um processo de asilo em no máximo 180 dias. O que é absolutamente inviável, não tem como julgar um processo de asilo em 180 dias. Eu te explico por quê. Quantas pessoas você acha que tem em deportação hoje, Paulo, na corte? Na corte, tá? Não estou falando quantos ilegais tem aqui. Quantas pessoas têm processo na corte de imigração? Me dá um número que você acha. Eu vou dar um número de 100 mil. Tá. Tem 3 milhões e 700 mil pessoas em deportação hoje. Uau. E quantos juízes nós temos na corte de imigração? No país inteiro, tá? Tem cortes no país inteiro. 5 mil. Tá, nós temos 700 juízes. O que vai dar o teu número que você falou de cerca de 5 mil casos para cada juiz. 5 mil casos por juiz. Hoje, não, pendente. Hoje, se eu for juiz de imigração, hoje eu tenho 5 mil casos na minha mão para resolver. Só que eu tenho que marcar audiências individuais de benefício para cada um desses casos. Então, é absolutamente impossível. Tem maneiras processuais do governo determinar isso. Por exemplo, está passando agora pelas minhas mãos aqueles asilos fajutos, né? Você sabe. Tem até pergunta sobre isso aqui, perguntando se dá para tirar esses asilos. Pois é, a gente já chega lá. Tá, esses asilos fajutos, aquele lá que o pessoal veio e fala assim, o Brasil tá virando comunista, o Brasil tá virando socialista, vão me matar. Mentira, não tem nada disso. O cara tá aqui há 10 anos, aplicou para asilo. Bom, amigão, você entrou na rota de deportação, sinto muito, não sou eu, Dr. Walter Santos falando, é o sistema está sendo aplicado como a lei previa, tá? E não vai ter como escapar disso. Torça para o teu caso não ir ou ficar muitos anos parado, isso é o melhor que você tem nesse aspecto. Então, vai acontecer, vai ser enviado para deportação e o juiz, se chegar e olhar que prima facie, ou seja, numa análise inicial, não tem um caso, ou você aplicou depois de um ano quando chegou aqui e não justificou isso, já era, tá? Então, erros do passado, proporcionados até pela administração anterior, que permitiu essa prática, e a proliferação de empresas de para-ilegais que fizeram isso assim a rodo, sem se preocupar com as consequências, a conta está chegando. E isso também a gente sempre disse aqui, né, Paulo? Isso que eu ia falar. Quantas vezes você falou, Walter? Quase todo mês. Todos os meses a gente falava, até que o pessoal falava, esse advogado ele é muito pessimista. Falava, não, ele tá falando isso para te proteger. Só que agora? E agora? Pois é, agora você vai ter que enfrentar o bicho, né? Porque o homem da capa preta. Não tem muito o que fazer. Você vai ter que enfrentar. Quem marcou deportação vai ter que enfrentar. Olha que curioso, eu tive um rapaz que hoje foi fazer consulta, ele veio pela fronteira, emitiram o NTA para ele e estava marcada a corte na NTA para amanhã, que eu te falei, né? Só que eu consultei o sistema e não estava, então nunca enviaram para a corte o processo, talvez tenham perdido o processo, sei lá. Então ele já conseguiu no asilo dele a autorização de trabalho e vai continuar até que o governo ache ele ou coloque ele mesmo em deportação, porque do contrário...